Olá, eu sou Elias Saura, sou inspetor de revestimentos, qualificado pela MEIS nível 3, qualificado como inspetor de pintura pelo SNTC nível 2. Hoje o nosso assunto vai ser acabamento do aço antes do jateamento. Quando o aço é conformado, ele é usinado, ele é soldado, ele é cortado, geralmente ele fica com rebarbas, ele fica com pequenos defeitos no aço. Esses defeitos nós temos que remover, por quê? Porque são pontos suscetíveis, são pontos vulneráveis ao aparecimento da corrosão. A corrosão nunca vai aparecer na superfície lisa, plana, sem defeito. Ela sempre vai procurar os pontos frágeis de um revestimento. E quais são esses pontos? As quinas vivas, as soldas intermitentes, as chapas sobrepostas sem a devida vedação. Então esses pontos vulneráveis a gente tem que tentar corrigi-los. Então eu devo fazer essa correção antes do jateamento. Existem algumas normas de referência, nós não vamos aqui entrar no mérito de quais normas nós estamos usando, mas nós vamos falar apenas das boas práticas. O cordão de solda é um assunto para um outro vídeo. Os cordões de solda em geral não devem, devem ser contínuos para evitar a penetração de umidade e aeração diferencial naquelas frestas. Mas é um assunto para outro vídeo. Nós vamos falar hoje apenas das quinas vivas que nós temos que quebrar. Todos os líquidos, em geral, eles têm a mesma característica de fuga de quina. O que é isso? Quando tem uma quina viva, ele tem a tendência a fugir. Por isso o nome, fuga de quina. Essas quinas vivas, elas apresentam geralmente os pontos frágeis de um revestimento anticorrosivo. Então, como que a gente corrige isso? A gente tem três maneiras de corrigir isso. A gente faz a demão de reforço, o recorte, que é assunto para um outro dia. A gente usa as tintas Edge Rotation, que são tintas que têm uma capacidade, elas têm uma modificação que permitem que elas tenham uma deposição maior nessas áreas de quinas vivas. Mas hoje nós vamos falar exatamente do adoçamento do aço, ou quebra de canto. Aqui no nosso telão tem alguns exemplos de acabamento do aço. Nós temos aqui um gabarito para medição, porque isso não é... Existe uma medição, existe um gabarito que me mostra se está aprovado ou não um canto que está arredondado. Então eu não preciso adivinhar, não preciso ter bom senso. Eu posso usar uma ferramenta para medir isso daí e ter certeza que ele está em condições. Eu tenho aqui alguns exemplos de aço acabados, uma solda sem respingos, eu tenho uma ponta de tubo que está devidamente arredondada, eu tenho uma base de um equipamento que está devidamente arredondado. Com esse arredondamento, com essa quebra, eu consigo eliminar uma parte das áreas que são suscetíveis à falha de pintura, que são as quinas vivas. Essas áreas, embora muita gente não dê devida importância, elas são as primeiras que sofrem com o processo corrosivo do aço, seja ele externamente, seja ele de dentro para fora. Quando eu falo em proteção anticorrosiva, não existe uma receita única para eu resolver todos os problemas. Então eu tenho que somar os esforços na tentativa de eliminar as possíveis áreas críticas. Então, quando eu faço essa quebra de canto do aço, é o primeiro passo. Aí eu escolho um fabricante adequado e faço a demão de reforço. Então, eu tenho três atividades para combater o mesmo problema, que são a corrosão nesses pontos críticos. Esse tratamento do aço, essa preparação do aço, acabamento do aço, ele deve ser feito prioritariamente ao jateamento abrasivo. Por quê? Porque se eu fizer esse esmerilhamento, essa quebra de canto depois do jateamento, nessas regiões em que eu realizei esse tratamento após o jateamento, eu não vou ter a rugosidade gerada pelo jateamento. Então, por isso eu tenho que ter uma sequência. Eu primeiro faço a quebra de canto e depois, então, eu realizo o jateamento abrasivo. Com esse tratamento realizado, eu consigo evitar defeitos futuros e também consigo fazer com que a tinta não apresente os defeitos nesses cantos, como por exemplo as descontinuidades ou os holidays, como queiram considerar, que são pequenas falhas, muitas vezes não visíveis a olho nu, que eu consigo detectar através do holiday detector, seja ele via seca ou via úmida. Então, com esse acabamento eu minimizo a chance de eu ter um defeito durante a liberação do equipamento, da estrutura, da tubulação, seja lá o que eu estiver fazendo. Esse foi o assunto da semana. Não deixe de nos seguir nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn. Deixe seu comentário, deixe sua pergunta, sua sugestão. A gente vai tentar atender a todos os pedidos, a todas as questões que foram colocadas. Lembrando que o intuito desses vídeos não é ter uma aula técnica, mas e sim um apanhado geral para todos aqueles que gostam da pintura anticorrosiva poderem estarem alinhando seus conhecimentos. Muito obrigado.